Bom dia, crianças, tudo bom? Hoje nós vamos ter aula de ciências e vamos falar sobre um sistema específico. Hoje nós vamos estudar sobre o sistema digestório. Então eu preciso que você bote seu livro na página 69, porque lá tem esse esquema aqui que você consegue olhar direitinho com os nomes para você visualizar melhor. Então acompanhe comigo a leitura e a explicação que vai da página 69 até a página 73. Tudo bem? A gente sabe que a gente precisa do ar para respirar, né? Se a gente tampar o nariz, se a gente não respirar, o que acontece com a gente? A gente morre, né? Mas tem uma outra coisa que a gente também precisa muito no nosso corpo, que é os alimentos. A gente precisa se alimentar. Para quê? Porque é através do alimento que a gente tem energia, a gente tem força para realizar as tarefas simples do dia a dia. Seja escovar um dente, seja ir no banheiro, seja tomar um banho. Estudar, então, nem se fala. Se a gente não se alimenta direito, a gente fica o quê? Fraca, cansado, desanimado, um desânimo, uma preguiça, não é? Por quê? Porque a gente fica sem energia. E se a gente vai comer, se a gente vai pôr algum alimento na nossa boca, a gente precisa de um sistema responsável por absorver e eliminar esse alimento. Então, o sistema digestivo, ele é isso. Ele é responsável pela quebra do alimento, pela absorção dos nutrientes e pela eliminação das coisas que não são importantes para o nosso corpo. Tudo bem? Vamos ler na página 69 alguns componentes, que tem esse desenho aqui, ó, os componentes do sistema digestório. Nós temos a boca, a glândula salivar, a faringe, o esôfago, o fígado, o estômago, o intestino grosso, o intestino delgado, a vesícula biliar, o pâncreas, o reto e o ânus. Além desses componentes que a tia falou, a tia também tem umas glândulas, o nosso corpo também tem glândulas anexas. E o que são essas glândulas? Elas são responsáveis por eliminar um líquido que ajuda na digestão dos alimentos. Então, aonde estão essas glândulas anexas? A gente tem nas glândulas salivares, que fica na boca, na saliva. A gente tem o fígado, ó, que é esse aqui. A gente tem a vesícula biliar, que é essa verdinha aqui, ó, que libera o bile. E a gente tem o pâncreas, que é esse amarelinho que tá aqui atrás, tá vendo? Tá dando pra ver? Então eles são as glândulas anexas. Eles ajudam a liberar um líquido que ajuda a digestão. Mas o que é digestão? Digestão é a transformação que o alimento sofre dentro do nosso corpo. Por exemplo, quando a gente come o pão, ele tem um formato. Quando a gente come um biscoito, ele tem um formato. Mas ele vai se transformando, se modificando dentro do nosso organismo. Então, isso é a digestão. É a forma que a gente modifica essa substância, esse alimento, tá? Então, agora nós vamos falar sobre o processo da digestão. Então, o primeiro processo acontece na boca. Quando a gente põe o biscoito, o pão, o arroz na boca, o que acontece? A saliva, ela molha, ela umedece esse alimento. E aí, a língua é responsável por misturar esse alimento dentro da nossa boca. E os dentes é responsável por triturar esse alimento. Por isso que é importante a gente mastigar bem esse alimento. Porque quanto mais a gente mastiga, mais a gente consegue ter nutrientes absorvidos para o nosso corpo. Tanto é que se a gente não mastiga direitinho o alimento, a gente fica com a sensação de que está entalada, que está com azia, com mal-estar. Por quê? Porque a gente não triturou bem esse alimento. E aí esse alimento vai demorar mais tempo do que o necessário para se dissolver. Então é por isso que ele vai causar essa azia, essa dor no estômago, tá? Então é importante a gente mastigar bem esse alimento. Quando a gente mastiga e umedece, mistura, ele forma o quê? Um bolo alimentar. Você já viu criança que mastiga, fazer e mostra a língua com aquela misturinha da boca? Aquela misturinha a gente chama de bolo alimentar, tá? Mas não é para mostrar para ninguém o seu bolo alimentar, não. Pode ficar dentro da boquinha, tá bom? Depois que ele passa pela boca, ele vem pra cá, ó. Vou mostrar aqui pra vocês.
ele vem para a faringe. E o que é a faringe? A faringe é esse tubo aqui, ó, fino e comprido, que leva o alimento até o esôfago. Tá vendo aqui? O esôfago fica aqui assim, ó, na altura um pouquinho do peito, aqui assim, ó, tá? No tórax. E qual é a função do esôfago? O esôfago, ele aperta as paredes, essas paredes aqui, ó, tá vendo? Do canal, misturando ainda mais esse alimento, e aí ele empurra para o estômago. Olha aqui o estômago. O estômago é esse aqui, ó, que parece uma bolsa. Tá dando para ver? No estômago, ele vai se misturar e transformar numa massa pastosa, que a gente chama de quimo. Não, de quimo, tá? Então aqui ele vira uma massa, sem líquido. Ele é só uma massa. Transformou, misturou, virou o quimo, ele vai continuar o seu trajeto. E aí ele vem então para o intestino delgado. Tá vendo esse intestino? O intestino delgado é um intestino comprido. Só que como não dá para ficar comprido dentro da gente, o que ele faz? Ele faz várias curvas, tá vendo? Tá dando para ver? Ele é todo cheio de curva. E qual é a função do intestino delgado? Ele é o mais importante. É aqui que ele vai receber os líquidos que vêm do fígado, da vesícula biliar, do pâncreas, vai se misturar, vai se transformar em quilo. E nessa hora que ele vai absorver os nutrientes. Então aqui, quando os nutrientes são misturados, eles são absorvidos através da parede do intestino delgado e vão para as correntes sanguíneas. E as correntes sanguíneas que são responsáveis por liberar, por distribuir toda essa energia para o nosso corpo. Mas nem tudo é absorvido. Então, uma parte é absorvida. E o que não foi absorvida, que não foi importante, que não foi necessário para o nosso organismo? Ele continua o trajeto. Então, ele vai passar, então, para o intestino grosso. Tá vendo que ele é maior aqui, ó? Tá vendo? E aqui no intestino grosso, ele se transforma em bolo fecal, que são as fezes. E aí ele vem e sai pelo ânus, viu? Então esse é o trajeto, ó, que todo alimento que a gente põe na boca faz. Todo o alimento passa, seja ele uma balinha ou seja ele um pão, ele vai fazer esse mesmo trajeto. Vai vir pela boca, passar pela faringe, pelo esôfago, pelo estômago, pelo intestino delgado, intestino grosso e ânus, tá? E sai pelo ânus. E aí a gente elimina as coisas que não são importantes pra gente, não foram absorvidas, não tinham nutrientes pro nosso corpo. Tudo bem? Então agora nós vamos ver se a gente entendeu bem essa matéria fazendo as atividades da página 71 até a página 73. E eu volto daqui a pouco pra gente corrigir. Tudo bem? Então não sai daí não, hein? Faz atividades que eu volto já já. Um beijo!